Pessoal, olha como é que tá esse quarto aqui. Vocês acham que eu estou errada? Eu falo pro meu filho, Teia, não coma na cama. Eu falo 1000 vezes. Não comer na cama, que eu troquei a cama, tá? Ele não quer comer na mesa, quer comer na cama. Olha aqui. Ele brinca, ó, coisa que ele come. Eu sei que criança tem que brincar, eu sei que talvez muitas pessoas, muitas mães podem estar me julgando, né? Mas olha só, ó, ele tá pedindo pra me gravar, olha o que ele tá fazendo agora. Ó. Né? Por eu estar tentando educá-lo, né, ensiná-lo a fazer as coisas certas. Porque eu tinha 7 anos, eu também era Teia. E na minha época, minha mãe não sabia que existia tratamento, ninguém se ouvia falar, não tinha esse olhar que nem hoje em dia tem, né? Mas ele tem que aprender desde pequeno que ele tem que brincar, ele tem que guardar. Se ele vai na terapia, ele brinca com alguma coisa, ele guarda. Ó, esse comportamento aqui que vocês estão vendo, pessoal, é porque eu tô pedindo pra ele guardar as coisas, ele não quer, porque ele tá acostumado que a mamãe faça por ele. Toda vez a mãe é junta, na maior paciência. Mas eu já tô por aqui, gente. Eu já tô esgotada, eu tô cansada, né? Porque uma mãe cansa, né? Como vocês sabem que dona de casa, né? Ah, mas não trabalha, não sei o que, tem mais que juntar. Não, não tem mais que juntar, não. Ele tem que aprender. Agora ele está com o quê? Pera aí. Quantos aninhos você tem, filho? 5. Ele tem 8 anos, gente. Tá? Ele tá recusando a falar. 8 anos. E 8 anos, eu tinha 7 anos, eu era obrigada a fazer. Se não fazia, eu apanhava, gente. Não que eu vá bater nele, mas eu quero que ele entenda que tem que ajuntar as coisas, porque não que ele seja obrigado, né? Mas que é a obrigação dele de brincar e guardar. Porque toda vez eu tenho que estar juntando. Ontem eu queria ter limpado esse quarto e não consegui limpar. Por quê? Porque tava um monte de coisa no chão e eu não quis me estressar. Falei, não vou juntar, sabe? Então é sobre isso, gente. É um desabafo, mas é uma coisa que ele vai ter que aprender a lidar com essas resistências dele. Ó. Mas agradeço a Deus, tá? Ele tá medicado. Então, ele não tá tendo mais aquelas possível crise, igual as pessoas vieram falar pra mim, me criticar nos meus vídeos. Já vi gente criticando, falando que tem que bater, tem que não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque as pessoas não têm uma criança Teia, né? Não sabe como lidar com essa situação de ter uma criança Teia quando tá em crise. Eles não fazem essas possível birra porque eles querem. Mas nós temos que entender algumas coisas, né? Quando é birra mesmo de comportamento de a criança tá mal educada, porque tem as fases, o momento deles. E tem os momentos... vamos dizer que eles se desregulam, né? Tem 2 tipos e nós como mães, nós sabemos como funciona realmente, né, essas crianças. Vou dizer pra vocês, domingo, eu fui lá no local aí, em determinado local, eu saí com ele. E era um lugar público, sabe? Tava cheio de gente, aquela coisa toda. E ele tem resistência, ele não queria ficar, né? Ele disse que ele relatou que ele queria ir embora e começou a querer chorar e resmungar. Ah, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Eu falei, não, eu vim aqui e eu não vou embora. Porque, tipo, eu ia no shopping com ele. Aí eu resolvi trocar o local do passeio, né, pra um lugar mais aberto, um lugar que ele pudesse brincar. Porque lá é público, né? Você só paga o que você vai comer, alguma coisa do tipo assim, que tiver alguma venda, alguma coisa. E... aí foi isso, gente. Eu peguei e, como eu relatei pra vocês, fui pra lá. E ele queria no instante, eu levei pipoca, levei as coisas, a gente fez um piquenique lá. E na hora dele brincar, que eu troquei de local, falei pra ele, vamos lá, vamos brincar. Ele não brinca com ninguém, né? Ele tem esse outro probleminha de ser antissocial, de não se chegar e se comunicar com as pessoas. Ele tem essa dificuldade também. Mas ele queria por toda a conta ir embora. E eu disse pra ele, nós não vamos embora. Por quê? Eu cheguei, faz meia hora que eu cheguei e eu vou embora. Se eu for embora, ele vai entender que quem manda é ele, né? Porque ele tem que entender que ele tem que ficar, independente se ele quer ou não,
ele vai ficar, porque ele queria ir e eu fui. Aí ficamos lá, eu tava sentada, tranquila, e ele queria escorregar. Tem uns negócios lá de grama, assim, que desce, os gramados, vocês já viram, né? E aí você coloca o papelão e escorrega. E ele queria um papel grande, e eu não levei papel, porque como eu fui de Uber, como é que eu vou ficar carregando todas essas coisas, né? Mas enfim, gente, eu peguei, encontrei um papel lá, aí eu coloquei do meu lado o papel, eu só fiz assim, ó, só encostei no papel, fiz o barulho assim no papel, e o que ele disse? Nada. Não quero, não quero, não quero. De repente eu de novo, sem olhar pra ele. Aí eu puxei o papel do meu lado e deixei. Aí ele viu que não teve jeito, que eu não fui embora, né? E ele mesmo pegou o papel e foi brincar. Aí o que aconteceu? Depois, quando eu falei pra ele, vamos embora, que é quase 8 horas, que tá ficando escuro, você tem que ir pra casa pra tomar seu remédio, não podemos ir pra casa tarde, o que ele fez? Não queria ir embora. Então, é assim que funciona, gente. É sobre isso, por isso que eu não reforço o comportamento dele e algumas atitudes. Quando ele faz alguma coisa positiva, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar. Vou dizer, nossa, muito bem, aquela coisa toda. Porque apesar de tudo, ele não gosta de ser elogiado. As crianças TEA, vocês perceberem, elas odeiam quando faz alguma coisa. Você fala, nossa, que lindo, parabéns. Muitas se desregulam e rasgam o desenho, qualquer coisa que fez, porque elas não gostam de se sentir boas, né? Não sei o quão ruim pra eles é isso, mas você pode reforçar eles de alguma outra forma, né? Alguma outra maneira, mas positivamente. Mas somente quando a coisa for boa. Quando ele fez algo bom, você dá alguma coisa pra ele, você faz qualquer coisa assim, né? Que seja bom, que esteja ao seu alcance também, porque nem tudo que ele fizer você vai ter que estar reforçando, né? Nem tudo vai ser um reforçador pra ele, então é sobre isso, gente. E agora, nesse momento, ele tá vindo aqui, ele tá jogando todos os brinquedos aqui, ó. Que não tá sendo nada bom, ó, tá jogando tudo aqui no chão. Eu não vou me estressar, porque já me estressei que chega. Vou deixar ele jogar ali. Pelo menos tirou de lá, né? Pra mim poder tá limpando. E é isso, porque eu falei que eu não vou ajuntar. Ele queria fazer algo pra comer, eu falei, você não vai comer enquanto você não ajuntar. Porque senão toda vez, ai, a mãezinha, não sei o quê. E acaba que ele vai crescendo, vai virar um adolescente preguiçoso, né? Que vai querer tudo na mão, não vai saber. Então, aí ele vai ficar preguiçoso, sem vergonha, não vai querer fazer as coisas. E não vai saber o que é da vida, o que é levar um não, porque tudo a mãe fez pra ele, né? E foi super fácil. Então ele tem que entender que não é assim que funcionam as coisas. E vou tentar atrapalhar esse quesito com ele, pra ele entender que ele vai brincar, ele vai guardar. Ele vai pegar somente o que ele vai usar. Porque ele espalha todas as coisas, joga no chão e não quer juntar. Comentam aqui, gente, se eu estou errada ou se eu estou certa de fazer isso com meu filho. Mas, por favor, comentem coisas positivas, não vão me criticar novamente, tá? Até porque eu não ligo se você criticar, tá? Eu até gosto quando vê alguém comentar no meu vídeo, deve ver um monte de gente atrás, daí você traz mais um, e um por um, e assim vai indo. E de grão em grão a gente vai conseguir chegar lá, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. E joia! Nesse momento ele teve calor, ele veio ligar o ventilador, né? Pra vocês verem. Opa, quase derrubei o celular. Pra vocês verem que não é fácil, né? Que a gente passa, né? E é sobre isso, gente. Pior que tá muito calor aqui, né? Acha que é só ficar no ar-condicionado na vida boa? Tem que entender que também tem que trabalhar. Se assim como você está de férias, eu também estou de férias. E é sobre isso. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Agora ele encontrou um inseto ali, ó. Ó, ó. Abre a janela e não fala palavrão que ele vai embora. Ó, o cachorro aqui. E é isso, gente. Tchau, tchau.